Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito desse autor fundamental da sociologia chinesa, né, o Fei Xiaotong, e a sua obra, talvez sua obra principal, né, o From the Soil, né, as fundações da sociedade chinesa, né, Xiantu Zhongguo, ou seja, traduzindo do mandarim, a China que brota do solo, né, a China que emerge do solo, né. Um livro que ele escreveu, que foi publicado em 1948, é resultado do agrupamento, né, de várias palestras e artigos que ele escreveu. E é importante a gente saber que o Fei Xiaotong, ele é considerado o pai da sociologia chinesa moderna. Ele foi, por exemplo, né, para aqueles que conhecem um pouco mais de antropologia, ele foi orientando do Malinowski, lá na London School of Economics. Então, enfim, é um autor central da sociologia chinesa, principalmente com trabalhos focados ali na dinâmica do campo, né, na China. Essa obra aqui é fundamental para que a gente entenda de onde veio a sociedade chinesa e por que é um erro a gente comparar, fazer certas comparações, né, da nossa sociedade ocidental, né, com a sociedade chinesa, tentando às vezes encaixar o mundo chinês nas categorias ocidentais. Porque a partir da leitura do From the Soil, a gente vê claramente que o mundo chinês tem características chinesas, né? A realidade que construiu a sociedade chinesa é totalmente distinta da nossa no Ocidente. Então, Feixiaotung, ele aponta a sociedade chinesa como, né, uma sociedade fundamentalmente rural, sua base é rural, agrária. É uma sociedade que vai prezar pela importância da coletividade, porque a terra é escassa e as pessoas trabalham coletivamente de uma forma mais eficiente para usar aquilo que é escasso, né? Uma sociedade que vai ter seus rituais e vai ter o foco em interrelações e não um foco em, por exemplo, leis, contratos ou noções de individualidade, né, como a gente tem no Ocidente. Tudo isso, claro, existe na China, especialmente, né, por força da modernidade, mas ele não estava, digamos, na base, né, da sociedade chinesa, nos seus princípios, né? O que a gente pretende fazer aqui, uma análise, né, de alguns capítulos, né, não é da obra toda, né? Eu recomendo fortemente a leitura do livro todo, não é um livro difícil, né? Infelizmente ele não tem tradução ainda para português. E aqui eu vou usar os capítulos 1, 4, 10 e 11. Então vou dar uma pincelada em alguns tópicos que eu acho interessante, até mesmo para a gente fazer leituras, por exemplo, sobre o confucionismo depois, sabendo, né, de onde as coisas que o Confúcio está falando, como elas se relacionam com a sociedade chinesa, né? Porque certas coisas a gente, novamente, não pode pensar a partir de critérios ocidentais. Peixalton, no capítulo 4, ele, por exemplo, caracteriza a sociedade chinesa em contraposição à sociedade ocidental, né? No Ocidente, o que existiria é o que ele chama de modo de associação organizacional, o Tuan-ti Ge. Ou seja, como ele diz, no Ocidente você tem indivíduos, né? Ao individualismo, né? As pessoas são, os indivíduos, melhor dizendo, são como feixes de palha, né? Uns iguais aos outros, iguais perante a lei, né? Eles participam, fundam organizações e as vidas, tanto pública quanto privada, têm limites claros, né? Aí, o mundo ocidental é pautado por definições, limites claros, novamente. Enquanto a China teria o que ele chama de modo de associação diferencial, ou Cha-Chi-Ga-Ji. Ou seja, se o Ocidente é individualista, a China é egocêntrica. E por egocêntrica, o que ele está querendo dizer é que cada indivíduo na sociedade chinesa é como uma pedra jogada num lago, né? Quando a gente joga uma pedra num lago, formam-se ondas, né? Cada indivíduo forma ondas ao seu redor. Quanto mais poder um indivíduo tem, mais ondas e mais longe tais ondas chegam. Quanto menos poder, menos ondas e mais próximas elas já, né?
morrem, digamos assim. Portanto, uma sociedade que não tem limites claros, né? As ondas se sobrepõem e tudo muitas vezes fica a cargo do contexto, né? Como eu disse, quanto mais poder, mais ondas e mais longe, quanto menos, o contrário. Então, se no Ocidente a gente tem, por fruto desse modo de associação organizacional, né, um foco, por exemplo, na questão dos direitos, né, uma luta por direitos, na China, o modo de associação diferencial, ele privilegia conexões, amizades. A questão não é tanto por direitos, a questão não é garantir a vida, né, pautada por direitos, mas pautada por conexões. Então, o Xi Jinping é alguém que, na China, hoje, com o seu poder atual, ele produz as ondas que são maiores e vão mais longe, né? A depender do seu poder, por conta do contexto, né? As pessoas ganham e perdem poder, então, a quantidade de ondas, a força dessas ondas e onde elas chegam, vai mudando, né? Então, há aqui, né, uma noção de até mesmo impermanência, né? Os direitos são permanentes, mas as conexões, elas não duram, né? Você tem que constantemente se esforçar para manter essas conexões, porque não é garantido, né, que as conexões que você tem hoje, você terá amanhã. Então, a ideia da igualdade perante a lei vem da ideia da igualdade perante Deus no Ocidente. Mas na China, como o próprio Fei Xiaotong coloca, né, na página 78 do livro, padrões gerais não possuem utilidade, porque, novamente, é uma questão contextual. A moral, ela é vista não como um padrão universal, mas como algo atrelado ao momento, se expandindo e contraindo conforme o contexto. Então, novamente, a ausência de associação organizacional, ela vai dificultar uma conceituação moral mais precisa, né? Até quando a gente lê Confúcio, né, nos Analectos, claramente dá para perceber isso, né? Confúcio nunca estabelece uma definição fechada, totalizante dos seus conceitos. No máximo, o que a gente pode, digamos, cravar a respeito do confucionismo, que a sua moral é uma moral do autocultivo, do respeito aos ritos. Isso é algo, digamos, geral no confucionismo. Mas quando a gente entra no campo do conceito específico, geralmente quando Confúcio está falando a respeito, de, sei lá, conduta apropriada e ou inter-relação ética, Jan, ele geralmente está vinculando algum caso particular dando alguma resposta específica a depender de quem é o interlocutor, ou apresentando o conceito de forma negativa, ou seja, falando o que não é o conceito, né? Para justamente deixar a via em aberto, porque não interessa cristalizar uma única identidade para um conceito, porque a vida é impermanência. E os cenários com os quais a gente se depara ao longo da vida são os mais variados. E aí a gente vai ter que saber como adaptar os conceitos a cada situação. Então, esse era o interesse do Confúcio e, digamos, né, o interesse da escola confuciana. E exatamente por isso, aliás, que o confucionismo ele consegue se atualizar ao longo dos séculos, porque ele nunca se torna dogmático, né? Ele está sempre, digamos, repensando as suas próprias bases, dentro, claro, de um tronco, né, de certos parâmetros mais gerais, mas nunca fechando uma questão dogmática ao redor dos seus principais conceitos, né? Em se tratando de organização política na China, né, o Fei Xiaotong ele elenca quatro tipos de poder, que aqui eu vou falar apenas de três, que são os que nos interessam, né, para a discussão que eu pretendo fazer tanto aqui como nos próximos vídeos, né? Então, o Fei Xiaotong ele traz a questão do poder ditatorial, que ele associa ao governo central, né? Que o poder ditatorial é o poder de impor a sua força, né, a sua vontade pela força, né, ou seja, o poder político, o resultado da luta entre grupos desiguais. E no campo, o que ele identifica é o chamado poder consensual, ou seja, novamente, é o foco na coletividade,
há uma divisão do trabalho, a interdependência mútua entre os indivíduos, né? Quem não quer fazer parte disso, não quer se submeter a esse arranjo, tem que sair da sociedade e viver de forma isolada. Então, o campo é marcado pelo poder consensual. E existe uma dinâmica entre governo central e campo, né, ou seja, do poder ditatorial e do poder consensual, que resulta no que ele chama de governo inativo, né, no capítulo 10, o que ele chama de, aliás, no original em mandarim é Wu Wei Zhenzhi, né, o governo inativo. Por quê? Porque esse poder é ditatorial, né, digamos assim, nominalmente, mas na prática quando tenta exercer o seu poder no campo, ele é fraco, né? Com o passar dos séculos, né, e da experiência acumulada, se percebeu que os assuntos do campo, são melhor tratados quando o governo central deixa o campo lidar, né, ali com seus próprios problemas, né? Ou seja, o poder ditatorial do governo central até pode, digamos, se impor sobre o campo. O campo não tem como recusar, né, se o governo central tenta impor alguma coisa. Mas, novamente, a preferência é que o campo resolva os seus próprios problemas, né? Tem o ditado, né? As montanhas estão longe, o céu está no alto e o imperador, né, o governo central está ainda mais longe, né? Então, o que acontece é basicamente o que essa dinâmica, que poderíamos até mesmo chamar uma dinâmica de ali, né, yin yang, né, opostos em contradição, né, gera o que ele chama do governo inativo. E é interessante justamente porque desmistifica essa ideia que nós temos de que o governo central é ditatorial em relação às províncias e na forma como ele gerencia, né, como se fosse um governo centralizador, né, na prática não é assim que funciona. Mas o Feixelton, ele ainda tem para nós um terceiro modo de organização, né, que para ele é aquele que mais caracteriza a estrutura de poder na China, que é o que ele denomina de governo dos mais velhos, ou no original, Janlao Tongzhi, né? Ou seja, a ideia de que os mais velhos são professores dos mais novos. É uma sociedade que privilegia os mais velhos, não se importando com as vontades dos mais novos. Os mais novos ainda vão ter que se provar, né? Você é um ser humano não porque nasce ser humano, mas você se constrói como ser humano. Então, todo mundo, todo indivíduo na sociedade chinesa vai se construir ao longo da sua vida e vai se provar, né? Esse é um arranjo que claramente não é democrático. Ele não é pautado pela igualdade entre todos. Os mais velhos, os que vieram antes, que acumularam experiência, né? Eles claramente, eles não podem ser tratados como iguais com aqueles que acabaram de chegar. Esse, portanto, não é um arranjo da igualdade absoluta, da democracia, mas ele também não pode ser caracterizado como ditatorial, né? Porque, novamente, ele é fundado no reconhecimento dessa experiência e do valor dos mais velhos. A China, ela não pode ser caracterizada nem como democrática, nem como ditatorial. Essas são categorias ocidentais que não se adaptam, né? Não explicam a realidade chinesa. E é fundamental que a gente entenda que numa sociedade agrária, os mais velhos são nossos professores justamente porque eles vieram antes e já viveram todos os cenários que os mais novos ainda viverão. Claro que quase 80 anos depois da publicação de From the Soil, né, certamente muita coisa mudou, né, tanto na China quanto no mundo. Não é possível afirmar que tudo aquilo que está no livro permaneça atual. O próprio Feixalton sabia disso. Ele antecipa isso no livro, pontuando, em alguns momentos, né, diferenças fundamentais entre o modo de vida rural e o modo de vida, por exemplo, urbano, né, o modo de vida trazido pela modernidade. Como certas coisas que são importantes na vida urbana não fazem nenhum sentido na vida rural e vice-versa. Só que, se a gente quer entender as origens da sociedade chinesa e da subjetividade chinesa, as problematizações dessa sociedade, ou a leitura do From the Soil,
para mim, pelo menos, permanece como uma leitura obrigatória, né? Um livro inigualável e um livro que eu recomendo fortemente a leitura. Mas agora eu quero saber de vocês. Já conheciam esse autor? Já conheciam essa obra? Se curtiram essa reflexão, pessoal, eu peço por favor que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.